ontem nós falamos sim como ele chegou na Inglaterra, depois desenvolvemos até o ano 1700, quando nasce John Wesley, e eu ontem mostrei a vocês que o metodismo ele veio numa via paralela, da Igreja Católica. A Igreja Católica foi reformada por Martinho Lutero e alguns outros homens que eu mencionei. O que não deixa o metodismo melhor do que alguma coisa não é para provocar vaidade, nem tampouco dizer que é melhor em algo. Nós só tivemos um privilégio de não ter vindo pela veia católica, mas fomos vítimas dos mesmas dificuldades que eles tiveram, a questão da supremacia, a questão dos abusos religiosos, a questão da inversão de valores, da confusão de religiosidade, de reis entrando na igreja e fazendo coisas ao bel prazer deles. Então fomos vítimas das mesmas coisas em circunstâncias diferentes. Mas glória a Deus, porque o Espírito Santo de Deus atuou tanto na reforma como na via paralela da igreja celta, anglicana, metodista. E hoje a gente pode gozar de um evangelho mais puro, mais chão, mais vivo e mais íntegro. A nossa geração é uma geração abençoada por isso. Nós que não nascemos na era medieval, temos que levantar as duas mãos e ficar 24 horas dando glória a Deus, porque a gente não pegou aquele lado difícil da vida. A era medieval foi a era pior que o mundo já viveu, e em todos os sentidos, Eu estive na África, na ilha de Goré, onde era feito a extradição de escravos. Todos os escravos, não são escravos, os chamados escravos. Ninguém nasceu escravo, todo mundo é livre diante de Deus. Não é uma cor que determina se eu sou escravo ou livre. Então eu fui em Goré, chorei em Goré quando eu vi, eu não vou contar, mas é muita coisa triste que tem lá. Todos os negros capturados nos países africanos iam para aquela ilha e de lá ia Brasil, Europa, Estados Unidos. O Brasil recebeu mais de 13 milhões de pessoas vindo da África para serem escravizados. Glória a Deus que vem a libertação, amém? E se você não sabe, o movimento metodista foi o que encabeçou a luta pela abolição. William Wilberforce, ele era um homem totalmente ligado ao metodismo. Ele foi e lutou na Câmara dos Comuns da Inglaterra e conseguiu. Mas isso vai ser uma outra aula para você. Nessa manhã nós vamos estudar sobre Susanna Wesley. E eu queria dar um outro aviso igual eu dei ontem. Susanna Wesley para nós é um exemplo de vida, assim como para mim foi o pai da Cristina. O pai da Cristina Moreste foi uma bênção na minha vida. Simples, homem simples, iletrado, mas experiência com Deus. Vi naquele homem garra, coração, amor, paixão pelo homem. Me repreendeu. Eu fiz coisa errada, ele me repreendeu. E então, para mim, ele é um referencial. Eu não vou adorar o pai da Cristina, também não vou adorar a Susanna Wesley. Agora, tem coisa que ela fez que ficou de exemplo para a gente. A Susanna Wesley é mãe do João, do Carlos, da Emily, do Samuel, que foram expoentes no mundo evangélico, no mundo cristão. Então a apostila é essa aqui, as regras de Susanna, e nós vamos estudar aqui em nome do Senhor Jesus. Como eu faço sempre, eu vou começar lendo as Veritas rapidinho, para ficar registrado em cada vídeo, para que ninguém venha falar da gente que nós estamos exaltando o metodismo e adorando Wesley, pelo amor de Deus. Então vamos lá, Veritas 1. Declaramos que, para nós, metodistas wesleyanos, o metodismo é um movimento cristão evangélico impulsionado pelo Espírito Santo, com vistas à realização da grande comissão instituída por Jesus Cristo em Marcos 16:15. E outro sim, o metodismo não é maior do que a igreja de Jesus Cristo. Em verdade, somos uma ramificação da igreja primitiva de Atos dos Apóstolos. A igreja concorda? Veritas 2. As doutrinas wesleyanas, em absoluto, sobrepujam as doutrinas bíblicas. Não. As doutrinas wesleyanas são apenas compreensões extraídas da palavra de Deus e dissertadas
teologicamente com a linha wesleyana de estudo e entendimento, estando tudo dentro da harmonia com as Escrituras Sagradas. Declaramos que a Bíblia é a nossa suprema regra de fé e prática. Isso é verdade? Veritas 3, John Wesley ou qualquer outro metodista primitivo, tanto como Susana, mencionado, são apenas referências de caráter e testemunho cristão. Jesus Cristo é o centro da nossa adoração. Amém? Então está assim, glória a Deus. Cronometrista, pode marcar agora aí, tá bom? Aleluia. Vamos lá. Susana Wesley, quem pegou a apostila, página 4, eu quero ler só um pedacinho para você entender alguma coisa aqui interessante. Eu preciso ler isso aqui para você. Dar um título a Susana Wesley como mãe do metodismo, confesso que é forçoso dizer essa frase e não obter uma conotação católica. Não obstante, sendo metodista vibrante, eu não ousaria chamá-la assim. Porém, a admiração pelo seu trabalho não nos isenta de louvar a Deus pela influência que ela plantou com princípios bíblicos sociais em sua geração. Então existe uma gama de metodistas que chamam-na de mãe do metodismo. É perigoso esses títulos, mãe do metodismo, mãe daquilo. Ela é mãe de Wesley. Minha mãe é do Cineia. Como é que chama sua mãe? Pronto, Maria Auxiliadora. E essa mãe, pastor Leonardo? Elizabeth. Essa foi boa. Ele teve dúvida? Não, né? É por causa Elizabeth, primeira, segunda. Ok. Então, a Susana é mãe de Wesley, não é mãe de metodismo, tá bom? Mãe de metodismo. É forçoso isso, pode virar uma veneração, né? É mãe de metodismo. Não, ela é uma senhora conceituada que nós admiramos, mas não adoramos. Tal qual Maria também, mãe de Jesus. Respeito muito Maria, não gosto que fale mal dela, mas eu não posso adorá-la. Eu adoro o Filho Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador e o centro da adoração da igreja. A Susana, ela nasceu em janeiro, ela nasceu no dia 20 de janeiro de 1669, tem tempo, né? E morreu no dia 23 de julho de 1742, viveu 73 anos. Ela foi mãe de 19 filhos. A mãe dela foi um pouquinho mais adiante, teve 25 filhos. Mary White. A Susana foi a 25ª filha, a caçula. Ela teve 19. Então o padrão, igreja anglicana, igreja metodista wesleyana, vamos lá. Padrão anglicano, a mulher tem que ter 25 filhos. Padrão metodista, 19 filhos. Padrão wesleyano, uns 8, 10, né? Eu estou quase no padrão, tive 5 com a minha esposa. Susana teve 19 filhos. Dos 19, apenas 10 viveram. Ela perdeu 9 filhos, alguns em condições muito difíceis. Ela teve Samuel, mais velho. Ela teve Messabel, Marta, Mary, Anne, Suzane, Késia, Suzane, Anne, Marta, Messabel, Carlos Wesley, John Wesley. 10 filhos que ela teve. Os 10 foram bênção, entre eles 4 foram expoentes. Emily foi expoente, né? O Carlos Wesley, o John e o Samuel, que também foi um grande pregador. Glória a Deus. Bom, ela foi criada no lar do seu pai, o Samuel Annesley. A mãe dela, Mary White. Naquela época, Susana não podia, como os homens, estudar. Não era dado à mulher o privilégio de poder estudar em universidades. Mas ela era uma moça muito afoita, ela era muito inteligente, smart girl, muito inteligente. E quando a mãe dava as tarefas de casa, Susana, ela fazia rapidinho o que ela tinha que fazer e ela corria para os livros do pai e ia estudar. Ela conseguiu, irmãos, desenvolver noções sozinha, noções de grego, hebraico e latim. Francês também ela falava. Então, uma mulher naquela época sem estudo, quando o pai dela ia dar aula na casa dele também era um referencial. O Samuel Annesley recebia pessoas para dar aula, ele era muito conceituado, era doutor. E ela ia na sala ao lado, sentava, ficava pela fechadura ouvindo a aula, anotando as coisas e aprendendo autodidata.
ela ensinou para os filhos filosofia, matemática, noções de francês, de grego, hebraico e latim, numa época desprovida. Hoje as mulheres têm acesso à internet 24 horas, livrarias abertas, universidades, e muitas não querem fazer nada, querem viver a vida apenas. Eu acho que nessa vida, quem não tem propósito, Deus tinha que levar logo, porque fica aí atrapalhando os outros, vivendo, respirando o meu ar, gastando meu oxigênio. É um parto perdido. É um parto perdido. Então Deus tinha que levar logo, né? Quem não tem visão, Deus tinha que levar logo. Suzana era uma moça aplicada. Agora vamos falar um pouquinho do pai dela. O pai dela é Samuel Annesley. O Samuel Annesley, ele foi um homem criado na igreja, também um rapaz criado na igreja. Estudou muito, tornou-se doutor em muitas coisas, inclusive doutor em leis, né? Quando ele termina o seu doutorado, o seu estudo, ele é nomeado para ser capelão de um barco. Mas ele não quer ser capelão de um barco, ele quer ser pastor, ele quer ser ministro, ele quer pregar. Ele fica lá um bom tempo, mas depois ele abandona e vem para trabalhar em igreja local. Então ele deixou essa vida de capelão e foi trabalhar em igreja local, mas aí ele era puritano, ele era do movimento não conformista, e ele começou a pregar algumas coisas com relação a esse movimento. Então ele é punido pela coroa e deixa de pastorear, deixa de cuidar. O que acontece? Ele é um pregador, ele não fez nenhuma confusão, ele conseguia pregar em locais pequenos, em casas, em lugares com pouca gente. Ficou 10 anos pregando assim, com vontade de pregar, até que foi assinada uma lei, o ato da indulgência. E aí, não a indulgência de Lutero, que John Tetzel vendia, não é aquela, é outro tipo de indulgência, que dava para ele a possibilidade de voltar a pregar de novo para o povo anglicano. Só que dessa vez não mais em igrejas, mas em salões comunitários, em reuniões em salão, no outro ambiente. E assim ele viveu a vida inteira pregando até morrer dessa forma. Na casa dele haviam as reuniões dos dissidentes, aqueles que eram os não conformistas. Lembra que eu falei ontem da Elizabeth, que ela criou a Via Média, e depois da Via Média a igreja anglicana se separou em igreja alta e igreja baixa. A igreja alta queria o costume romano, a igreja baixa não queria. Da igreja baixa nasceu os puritanos, que eles cobravam a desintoxicação da igreja católica, da vida deles. Então o Samuel fazia parte desse grupo aí, tanto ele quanto os avós de Wesley, que vão ser também cobrados pela coroa. E um deles, até o João, o avô de Wesley, era um cara fantástico. Ele pregava a mensagem contra bispos, porque a ideia de bispo naquela época era supremacia. O cara tinha um anel, tinha que beijar o bispo. Ele dizia que o bispo é um servo, é um presbítero que serve nas igrejas locais. O pai dele, o avô já era assim. Então o menino já nasceu com uma estirpe tremenda, né? E o Samuel Annesley, que é o pai da Suzana, vai ser o avô de Wesley. Interessante isso. E na casa dele, do Samuel, ele morava numa vila chamada Hasseley, né? Hasseley. Ele vai criar uma reunião, receber os jovens estudantes acadêmicos para discutir. Na verdade, o Samuel Annesley, ele é contemporâneo de João Ferreira de Almeida. O João Ferreira de Almeida nasceu em 1620, que é o mesmo ano que nasceu o Samuel Annesley. O João Ferreira nunca foi católico, nem tampouco padre. Isso é uma mentira descabida que foi inventada. Ele nunca foi padre. Foi chamado de padre porque naquela época não tinha nomenclatura pastor. Então eles caracterizaram como pároco, parish, abade e padre. Mas ele nunca foi padre. Ele traduziu a Bíblia, trabalhou nos navios das Ilhas Orientais, e ele viveu em Lisboa com um tio. Mas ele sempre foi, tanto é que ele foi pastor holandês, de uma igreja holandesa. Muito bem. Ele vai nascer no mesmo ano aí do João Ferreira de Almeida. E lá, na sua casa, ele vai ter os encontros com esse pessoal. Ele vai receber esses dissidentes aí. E o jovem Samuelzinho, que não é filho dele, nada, embora o nome dele é Samuel, mas esse Samuel é o filho do João Wesley, que na verdade
o nome de Wesley foi mudado. Antigamente era... Era Wesley. Wesley. Eles arrancaram o T. Ficou Wesley. Eu não sei qual o porquê disso, mas na verdade o nome era Wesley. O John Wesley tinha mais um nome, você lembra mais o nome dele? Ele tinha 3 nomes. John Wesley. John Benjamin Wesley. Sabia disso? Não? Eu perguntei sim, você não responde. Perguntando